Diogo, muito obrigada. Até para a semana. E antes de terminarmos, saiba como se faz. Tirar um café em cápsulas da Delta demora entre 18 e 25 segundos, desde que entra na máquina até que cai na chávena. Mas para chegar às nossas mãos, cada cápsula de café Delta Q demora quase 3 horas a produzir. Isto se contarmos com o trajeto das cápsulas que são feitas em Leiria até à fábrica da Delta em Campo Maior. Para trás ficaram 7 meses de trabalho da equipa de desenvolvimento da empresa de Leiria, LN Moldes, que desenhou as cápsulas de plástico de forma a resistirem ao calor e à pressão e fez os moldes onde são produzidas. Depois de testado em 3 dimensões, o conceito começa a ganhar forma na sala dos moldes. O aço é cortado e depois esculpido para ter as ranhuras perfeitas para as cápsulas. Os componentes do molde juntam-se e resultam nesta forma. Cada molde tem 16 ranhuras, ou seja, cada molde faz 16 cápsulas de uma vez. Os moldes foram colocados dentro destas 8 máquinas. Através destes tubos é injetado plástico quente para dentro dos moldes enquanto estão encaixados um no outro. Para produzir 4,5 milhões de cápsulas por semana, são precisas 23 toneladas de plástico PBT. Depois, as tampas e as cápsulas passam para outra sala, onde o plástico é arrefecido. Ao longo desse trajeto, pequenas câmaras ligadas a computadores vão detectando se as cápsulas têm ou não imperfeições de tamanho ou de forma. As que não estão de acordo com os critérios exigidos são sugadas através de ar por uns pequenos orifícios que estão ao longo do tapete. No final, as cápsulas e as respectivas tampas caem para a caixa de papelão. Quando estiverem mais ou menos 2.500 peças, as caixas são retiradas, fechadas, etiquetadas e embaladas para seguirem rumo à fábrica da Delta em Campo Maior. Todos os dias sai um caminhão de Leiria com 800 mil peças. Quando chegam a Campo Maior, as caixas são abertas e as cápsulas são despejadas para o recipiente que dá início ao processo de enchimento. Por hora, esta máquina produz 36 mil cápsulas de café. Um tapete rolante, semelhante ao que existe em Leiria, serve para levar as cápsulas e as tampas para dentro da máquina da Delta. Depois de subirem uns tantos metros, as peças caem numa espécie de caldeirão onde se vão ajeitando e colocando na posição certa. Um braço mecânico pega em 10 cápsulas vazias de cada vez e em 10 tampas e coloca-as num tapete metálico que parece um queijo suíço geometricamente esburacado. Agora as cápsulas só saem desta máquina já embaladas. A fase seguinte é colocar um filtro no fundo da cápsula e na tampa. Isto é o que garante que quando se tira um café não vêm as borras atrás. Agora sim as cápsulas estão prontas para receber o café Delta. Dos 2 depósitos de 600 kg de café, a máquina tem doseadores que despejam 6 gramas em cada cápsula. Para que todos os cafés Delta Q sejam iguais, segue-se a fase da pesagem. De cada vez que as cápsulas levantam, estão a ser pesadas. Agora é a vez de fechar-se as cápsulas. As tampas são postas em cima da cápsula com café e são seladas. Depois é hora de virar as cápsulas ao contrário. Agora sim já começamos a reconhecer a Delta Q. Antes de passarem para a fase da embalagem, falta colocar o selo com a variedade do café. 10 a 10, as cápsulas são retiradas do queijo suíço e colocadas em 2 filas de tapetes rolantes. Agora começa a fase do embalamento. No fundo do corredor, uma máquina separa-as de 10 em 10 e posiciona as cápsulas para entrarem nas embalagens que se vendem nos supermercados. As caixas de cartão são montadas automaticamente, as cápsulas são empurradas e as caixas são fechadas, tudo em poucos segundos. Um novo tapete rolante pesa as caixas. Se pesarem em média 154 gramas, estão perfeitas. Depois, juntam-se 24 caixas em forma de cubo dentro de uma caixa maior. Essa embalagem fecha-se e é colocado um autocolante que identifica o lote, o dia de produção e a validade do café. Depois, é hora de os distribuir pelas casas dos portugueses e saborear um café Delta Q. É o ponto final neste projeto.